Discípulos de Jesus estão mortos, e mortos sobre o viés do martírio. Os apóstolos levaram uma boa mensagem sobre os quatro cantos da terra. Eles foram valentes, foram guerreiros, foram verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Contudo, a palavra de Deus não pode parar. Ainda que Deus enterre os seus obreiros, a obra de Deus não para. Começamos agora o segundo século da era cristã. Os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos discípulos, continuam essa longa jornada de fé, de esperança, de confiança. Venha comigo para o segundo século da igreja para que você possa compreender o que de fato importa na nossa história. Vem comigo! Lá para você que me segue nesse canal, o canal EBD, além da EBD, Elton Campos em Busca da Verdade. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo acerca de Bíblia, acerca de história, acerca de teologia. E nessa nossa leva, continuamos a falar acerca da história da igreja, século por século. Findamos o primeiro século da história da igreja cristã e agora iniciamos o segundo século, com muitas histórias maravilhosas e muitas histórias também tristes para se contar. Sim, a igreja que nasceu no Pentecostes agora alcança o segundo século com mais força, com mais virilidade, com mais maestria, porque o Cristo da igreja continuou do lado da igreja. Vamos narrar as histórias maravilhosas dos pais apostólicos, vamos falar acerca dos pais da igreja que começaram a ter força e firmeza e, alicerçados na palavra, continuaram uma teologia firme e estruturada para que a igreja não perdesse a sua ortodoxia. Sim, vamos trabalhar todas essas coisas aqui com vocês. Eu peço para que você deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal e compartilhe este conteúdo para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo sim é relevante e levá-lo também a outros corações. Venha comigo e vamos lutar para podermos entender o quanto a história é importante. Como diz Hernandes Dias Lopes, ou a história torna-se a nossa pedagoga, ou ela se torna a nossa heroína, para nos mostrar as coisas maravilhosas que nelas aconteceram. Vem comigo! No vídeo anterior, nós vimos como a igreja nasceu no primeiro século. Um pequeno grupo de discípulos que se espalhou sobre todo o Império Romano. Mas agora chegamos no segundo século, um tempo de crescimento, de perseguição e de consolidação da fé cristã. Como a igreja sobreviveu sem os apóstolos? Quem foram os novos líderes? E como ela começou a definir realmente naquilo que cria? Essa é a história da igreja no segundo século, um tempo de fogo, de fé e de firmeza. Com o fim dos apóstolos, novas perguntas começam a surgir. Quem era de fato Jesus Cristo? Como compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Em quais livros realmente podemos nos alicerçar para entendermos que esses são inspirados por Deus? Para respondermos essas perguntas, surgiram então os apologistas, homens que defenderam a fé com sabedoria e muita coragem. Dentre esses homens destacamos Justino Marte, Tertuliano e Irineu de Lyon. Eles mostraram que o cristianismo não era superstição, mas uma fé baseada na verdade e uma fé baseada na razão. Portanto, temos a compreensão de que a verdadeira teologia já era alicerçada, a verdadeira teologia já estava firmada. E esses pais que nós acabamos de narrar, eles concordaram em fazer com que a verdadeira fé continuasse firme e estruturada na palavra de Deus. Portanto, temos aí os primeiros pais apologéticos da história da igreja. A palavra apologética significa a defesa da fé. Então, temos os nossos pais que defenderam constantemente a fé contra abusos e autoridades de pessoas que vinham com heresias, para que essas heresias fossem implantadas dentro do cristianismo e bagunçasse com a verdadeira ortodoxia. Entre essas heresias, nós podemos destacar as principais, a saber, o gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma mistura da filosofia grega com a história das ideias cristãs. Então nós temos uma mistura do gnosticismo baseando-se na história da Grécia Antiga, concordata com a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso que Sócrates, Platão e Paulo permeiem no mesmo idioma,
falem a mesma língua, quando na realidade nós não podemos pensar dessa forma. Afinal de contas, a palavra de Deus ela está acima de qualquer outro tipo de cultura, de qualquer outro tipo de denominação que venha querer, de alguma forma, deturpar esta verdade. A resposta veio de Irineu de Lyon, quando ele disse: o conhecimento secreto não existe, mas contra as inverdades pregadas pelo gnosticismo, nós batalharemos. Essa é a frase de Irineu de Lyon. Nós vamos falar um pouco mais sobre o gnosticismo, esta seita, esta heresia terrível que se levantou no século. O gnosticismo foi um dos desafios teológicos mais sérios enfrentados pela Igreja no século I, no século II e no século III, mas principalmente aqui no século II, onde a teologia estava começando a ser alicerçada. E nós temos então um movimento que não é uniforme, e sim complexo, de um sistema religioso misturado. Então temos a filosofia platônica, que é o dualismo. O dualismo dizia que a matéria ela é essencialmente má. Ou seja, isso que eu apalpo, tudo que eu toco é essencialmente mal. E o espírito é essencialmente bom. Então, sendo assim, para os dualistas, que eram gnósticos, tudo que é material é mal e tudo que é espiritual é bom. Sendo assim, eles negavam duas verdades profundas da palavra de Deus, duas verdades incríveis acerca da teologia cristã. A primeira, a encarnação de Jesus. Se Jesus é Deus e ele é, e se Jesus virou homem e ele virou, e se Jesus continua sendo homem até os dias de hoje e ele é, portanto, os dualistas não criam que Jesus era plenamente e verdadeiramente Deus. Porque se ele for a Deus, ele não poderia ser homem, porque a matéria é má, logo homens são maus. Se homens são maus, se a matéria é má, logo Jesus também seria uma pessoa, um ser mau. E eles acreditavam também que talvez o espiritual pudesse ser, de alguma forma, mais importante do que o material. Sendo assim, os dualistas, eles negavam a encarnação de Jesus. A verdade que os gnósticos, infelizmente, eles deturpavam é a realidade da materialização que Deus fez no mundo. A criação. Sim, Deus criou plantas, Deus criou aves, Deus criou répteis, Deus criou animais de todos os tipos, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, e Deus moldou o ser humano lá no Éden. É a descrição de Gênesis, mas os gnósticos, eles negavam esta verdade verdadeira. Sim, eu posso estar sendo um pouco redundante, mas para que você possa compreender o quanto o gnosticismo foi prejudicial à história do cristianismo. Então, a conclusão que levamos sobre a cosmologia que os gnósticos criam, eles acreditavam então num Deus demiurgo. O que seria então um Deus demiurgo? O Deus verdadeiro criou outros deuses, para que esses deuses, assim, pudessem criar, portanto, o mundo a qual nós conhecemos. Então, eles deturpam a palavra de Deus. O gnosticismo foi um mal. Já no primeiro século, os nossos pais apostólicos tentaram, por meio das suas cartas, desmistificar o gnosticismo. De que forma? Se você for reparar, as cartas de Paulo, principalmente aos Colossenses, e a carta de Paulo aos Efésios, são cartas de defesa cristã. Paulo está escrevendo aos Colossenses para deixar bem claro a cristologia que a igreja deveria ser edificada. Portanto, Paulo diz que Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Nós vamos trabalhar um pouco acerca dessa questão, como Cristo é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, luz de luz, coeterno, coigual com o Pai, lá no século IV da história da igreja. Mas desde aqui, do século II e até mesmo no século I, os nossos pais já defendiam essa verdade. Jesus é Deus, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os gnósticos negavam essa verdade tão perfeita e tão maravilhosa. Nós temos também a questão dos gnósticos em falar acerca de eons, que Deus é por meio de eons, faz com que as coisas possam vir a existir. Então, na mente deles, o corpo é visto como uma prisão, um erro, algo a ser descartado. Isso nega a visão bíblica, que o corpo foi criado por Deus. E esse corpo que foi criado por Deus há de ser ressurreto nos últimos dias para a glória do Senhor. Nós teremos um corpo glorificado.
esse corpo pecaminoso um dia será restituído ao corpo que Adão teve no Éden. Ainda sobre as inverdades do gnosticismo no segundo século, podemos destacar algumas delas. Vejamos se não. Os nossos queridos amigos gnósticos dividiam o ser humano em 3 tipos. O primeiro são os ilíquicos, ou seja, totalmente materiais incapazes de se salvar. O segundo são os psíquicos, podem se aproximar do bem, mas não têm gnose, representam os cristãos comuns. E por fim, os pneumáticos, esses possuem uma centelha divina, são os eleitos de Deus. Essa divisão gera um eliticismo espiritual, em contraste direto com o Evangelho. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 12, nos traz verdades sobre isso. Gálatas capítulo de número 3, versículo 28 também. O corpo para eles era uma prisão, como eu já disse antes, e um erro feito pelo Criador. Também, ainda nesse mesmo viés, dentro do gnosticismo, levanta-se o tal do docetismo. O que foi o docetismo? Eu vou te explicar nesse exato instante. O docetismo, muitos gnósticos afirmavam por meio dele que Jesus não tinha um corpo real, ou seja, sua humanidade era apenas uma aparência. Vem da palavra grega token, que faz com relação a parecer. Ou seja, Jesus parecia ser humano, mas na verdade não. Era um ser espiritual que aparentava ser humano. Isso é uma inverdade. Jesus verdadeiramente é homem, porque senão ele não poderia passar pelo que nós passamos, ele não poderia sofrer os pesares que nós sofremos e jamais poderia ser o nosso verdadeiro Salvador. Se Jesus Cristo não é homem, como diz o apóstolo João, nós estamos perdidos. E quem é o anticristo? Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Uns outros grupos se levantam a fim de tentar, de alguma forma, também destruir a história da ortodoxia bíblica. Temos o exemplo de Cerinto, que dizia: o Cristo celestial descende do homem, mas não é homem, mas veio a ser homem por meio do batismo, e abandonou Jesus antes deste morrer na cruz. Essa doutrina nega a unidade da pessoa de Jesus, a redenção objetiva realizada na cruz e a expiação substitutiva de Cristo. A igreja respondeu à altura dizendo: o mesmo Jesus que nasceu, viveu, sofreu e morreu é o Cristo eterno, o Filho de Deus. A soteriologia gnóstica, como a salvação, fala sobre a salvação por meio da gnose. O que é a gnose? A gnose é um método de elevada sabedoria que leva alguém a ser salvo. Então, se eu tenho essa gnose, essa sabedoria supra-suma, logo eu posso chegar à estatura de varão perfeito e ser assim salvo por Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que não é por nossos méritos ou por nossas forças que granjeamos a salvação. A salvação é por meio da graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo que não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém chegará naquele grande dia diante do Criador, diante do Salvador, diante do Redentor e dirá: eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque eu fui bom. Não. Nós, aquele dia, nos dobraremos diante dele e diremos: obrigado, Senhor, por tua infinita graça e por tua infinita misericórdia. Somos salvos por meio da fé mediante a graça. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Contudo, a igreja nunca se manteve calada com relação aos falsos pastores, nunca se manteve calada com relação aos hereges. A igreja sempre batalhou pela verdadeira fé. A igreja é uma igreja militante, é uma igreja que vai para romper os portões do inferno. Não foi isso que Jesus Cristo falou? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, o Cristo que está com a igreja deu à igreja também sabedoria para rebater essas inverdades. Vamos saber como, de qual maneira, de qual forma? Alguns homens, chamados pais apostólicos, fizeram o seguinte: eles pensaram em pontos centrais da resposta cristã a essas inverdades. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que, em Gênesis capítulo de número 1, diz que a criação de Deus ela é boa e ela é agradável. Não foi isso que Deus diz? E viu Deus que tudo era muito bom. Portanto, podemos rebater as inverdades do gnosticismo, do docetismo e de outras seitas heréticas que se levantaram, dizendo que a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é
eternamente bom. Sim, sempre é bom. A segunda verdade é que Deus é o mesmo do Antigo e é o mesmo do Novo Testamento. Jesus Cristo é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Quando o nosso querido irmão Moisés está lá e vê a sarça ardendo, ele pergunta: quem és que direi que posso enviar a Faraó? E o Criador disse a ele: diga que o eu sou te enviou. Ali temos 4 consoantes: Yod, Re, Vav, Re. A transliteração para este título nós podemos dizer: eu sou o que sou, ou eu serei o que quiser ser. Talvez seja a tradução mais correta a esta afirmativa. Então, o que o Senhor Deus estava dizendo a Moisés? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Jesus Cristo, no Novo Testamento, disse por 7 vezes, só no Evangelho de João, que ele é o grande eu sou. Ele disse: eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o grande eu sou. O Espírito Santo testifica aos nossos corações que ele é tudo em nossas vidas. Louvado seja Deus! Os nossos pais apostólicos e os nossos pais primitivos mostraram por meio da verdade das Escrituras que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, rebatendo os gnósticos, rebatendo os docéticos, rebatendo outras seitas que se levantaram. Louvado seja o Eterno! O João morreu por volta do ano 100 da nossa era, provavelmente na cidade de Éfeso, onde era pastor. A igreja provavelmente teve aquele problema de saber quem seriam agora os líderes da igreja. Afinal de contas, João foi o último dos apóstolos a morrer. Esse, por vez, não morreu ao viés do fio da espada. Ou seja, João não foi martirizado. Ainda que fora perseguido e que, segundo alguns historiadores, os próprios pais da igreja, foi talvez lançado num tacho de fogo ardente, ainda assim o discípulo e o servo do Senhor não morreu. Morreu de morte natural, morreu de causas naturais na cidade de Éfeso. E a pergunta que fica é: quem agora vai continuar a leva dos apóstolos e a leva dos discípulos? Agora, a igreja está sendo guiada pelos discípulos dos apóstolos, homens que haviam aprendido diretamente com eles. Chamamos esses líderes de pais apostólicos. Entre eles se destacam principalmente Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Clemente de Roma. Esses homens, eles preservaram a doutrina. Esses homens preservaram a fé apostólica. Esses homens não titubearam com relação à confiabilidade das Escrituras. Afinal de contas, as Escrituras já estavam fechadas no primeiro século. Talvez alguém possa te falar que não, que a igreja que colocou as Escrituras num cânon a partir do 4º século da história. Mas isso é uma inverdade. Já no 1º século da história da igreja, o cânon apostólico já estava circulando entre as igrejas. E com isso a igreja crescia e se fundamentava na fé apostólica. O que nós temos hoje, de Mateus a Apocalipse, já era considerado canônico entre as igrejas e todos os tais observavam os mandamentos do Senhor Jesus por meio dos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os 4 evangelhos, por meio dos escritos de Paulo. Sim, as 13 cartas paulinas já eram consideradas escrituras sagradas. Temos também os livros de Lucas, como Atos dos Apóstolos. Também compreendemos que as cartas gerais escritas por Pedro, por João, por Judas e por Tiago também já eram consideradas manuais de fé e prática. A carta aos Hebreus também já era considerada como verdade vinda de Deus. E por fim temos o Apocalipse de João, quando fora preso na ilha de Patmos, escreveu aquela beldade de escatologia e por causa disso nós continuamos a estudar até os dias de hoje a volta de Jesus. O cânon já circulava nas igrejas desde o 1º século, mas o inimigo tentou de toda forma fazer com que a ortodoxia bíblica, a verdadeira ortodoxia da fé cristã, viesse a se esvair, viesse a ser destruída. Seitas surgiram nesse período e inúmeras delas caíram por terra para a glória de Deus. Com a ortodoxia bíblica bem firmada e a verdade do evangelho sendo espalhada pelos 4 cantos do mundo, nós temos um grande problema: as perseguições.
A igreja que fora perseguida no primeiro século, tendo todos os discípulos de Jesus, menos João, sendo mortos ao viés do martírio, agora não é diferente. Nesse meio tempo, nesse meio período, o mundo estava mudando e modificando-se. Nós temos então imperadores do segundo século como Trajano, que governou o mundo de 98 a 117 da nossa era. Temos Adriano, que governou o mundo de 117 a 138 da nossa era. Temos Antônio Pio, que governou o mundo de 138 a 161, e temos Marco Aurélio, que governou o mundo de 161 a 180. Todos esses imperadores, todos esses homens, colocaram implacáveis perseguições contra a Igreja de Deus. A Igreja do Senhor não estava batalhando apenas no campo teológico, mas também estava batalhando no campo do sangue. Os mártires do Evangelho continuaram a derramar o seu sangue por amor a esta verdade inaudita, inabalável e inerrante. Sim, nesse período surgiram pessoas de extrema envergadura espiritual. Nós sabemos que, por meio da história, que uma mulher chamada Felicidade, junto com seus 7 filhos, morreu sobre a égide de Marco Aurélio. Marco Aurélio disse a ela: você não vai negar o Cristo? Ela disse: ó imperadora, viva te vencerei, morta te vencerei ainda mais. A história nos diz que essa mulher foi morta sobre o viés do martírio, junto com seus 7 filhos, que também não negaram a fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando de homens maduros, com capacidade intelectual de pensar por si. Eu estou falando de crianças e adolescentes, entre 7 e 15 anos de idade. Era aproximadamente as idades dos filhos de Felicidade. E eles não negaram essa verdade. Ah, essa fé inabalável! Que coisa linda, que coisa edificante! Saber que os nossos irmãos morreram por amor a Jesus Cristo. Ao mesmo instante que se torna algo triste aos nossos olhos carnais, para Deus é coisa maravilhosa. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Eu quero narrar alguns fatos que aconteceram no segundo século com relação a mártires, para que você possa compreender. Vem comigo e entenda um pouco mais. Temos então os mártires de Lyon, no ano 177 da nossa era. Um grupo de cerca de 50 cristãos, incluindo o bispo Potino, o diácono Sanctus e a escrava Blandina, que foram mortos durante uma revolta popular. Blandina suportou a tortura e foi a última a morrer. Temos São Policarpo de Esmirna, em 155 da nossa era. Bispo de Esmirna, ele foi queimado vivo por recusar negar a Jesus e por prestar homenagem a deuses pagãos. Seu martírio é um dos primeiros registrados sobre a execução de cristãos e a sua fé, e é considerado uma evidência-chave para entender a mentalidade cristã da época. Está lá nas aventuras da história. Santa Perpétua, como eu já citei antes, e Santa Felicidade, uma nobre e sua escrava, que foram martirizadas no norte da África. As duas mantiveram a sua fé, apesar das tentativas de seus presentes pagãos persuadi-las e apontá-las para que elas pudessem negar o cristianismo, e assim elas não negaram. A luta na arena foi implacável, elas foram lançadas fora para serem pisadas pelos touros bravos, mas ainda assim não negaram a fé em Jesus Cristo. Você vê que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Talvez no céu nós estaremos como uma poeira cósmica no dia do galardão, e esses santos irmãos brilharão como a luz do meio-dia. Por quê? Porque negaram a servir o mundo e negaram a servir os prazeres do mundo e deram a sua vida para o louvor e a glória do nome do Senhor. Eu me pergunto, o que eu tenho feito para que o nome de Cristo seja constantemente avançado sobre a vida de outros por meio da minha vida? O que eu tenho feito para que o reino de Deus possa prosperar, assim como esses homens de outrora, essas mulheres de outrora fizeram? Que possamos ter a mentalidade de Jesus, que possamos ter a mentalidade desses irmãos e saber que Jesus Cristo não pede muito de nós, Jesus pede tudo o que nós temos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O segundo século da história da Igreja mostra fatos extraordinários que nos ensinam o quanto o amor a Cristo e ao seu Evangelho tem que ser prioridade na vida do cristão. Mesmo sem templos, mesmo sem poder político e sob o peso da perseguição, a Igreja do segundo século permaneceu viva
e vibrante. Era uma fé que conquistava corações e mentes, não pela espada, mas pelo amor e o testemunho dos fiéis. Foi essa fé simples e corajosa que preparou o caminho para a grande expansão séculos seguintes. O segundo século foi um tempo de fé provada e consolidada. Quando olhamos para trás, percebemos que a igreja cresceu não pela força humana, mas pelo Espírito Santo de Deus. No próximo episódio, vamos conhecer o terceiro século, um tempo de crise e transição, preparando o caminho para Constantino e para o Império Cristão. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, deixe seu like e, por gentileza, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam também compreender a história da igreja cristã, século por século. Terminamos o segundo século aqui, que venha o terceiro século para que nós possamos mais e mais aprender com o Senhor. EBD além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Deus abençoe.